Oi, turminha. Boa noite. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Belezinha? Plano cartesiano, os eixos das ordenadas e eixo das abscissas. Belezinha? Vamos lá então. Pessoal, o plano cartesiano, ele é um plano que foi criado por um senhor chamado René Descartes. O objetivo dele montar esse plano foi para localizar pontos. Belezinha? Belezinha, então, vamos lá. Não podemos esquecer que temos os par ordenados, que são x e y. Esse plano cartesiano, ele é montado, pessoal, por duas vértices, tá certo? Nós temos a vértice x, o eixo x, como o eixo das abscissas, e o vértice y, o eixo y, ou reta y, o eixo das ordenadas, tá bom? O centro desse eixo, mais conhecido como origem, tá bom? Se chama origem. E o plano cartesiano, pessoal, ele é dividido em 4 partes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Belezinha? E todos esses números, eles são as coordenadas. No eixo X, nós temos a parte positiva. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E na mesma reta X, nós temos os negativos, pelo lado esquerdo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. Essa parte negativa e a parte positiva do eixo X. E o eixo Y, a parte de cima, nós temos o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, assim por diante, todos positivos. E a parte de baixo do próprio eixo Y, a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. Belezinha? Não podemos esquecer, então. E esses números se chamam todos coordenadas. Por quê? Nós vamos achar os pontos, as coordenadas do plano cartesiano. Belezinha? Aqui nós vamos fazer. Aqui eu tenho um planejamento aqui, onde vocês vão entender como que funciona. Belezinha? Vamos fazer aqui. X e Y. Ele se chama par coordenado. X e Y. Belezinha? Primeiro vamos achar a coordenada A. O ponto A. Onde que está o ponto A? O ponto A, ele está em X primeiro, menos 4 e 5. Menos 4 e 5. Então, o ponto A é menos 4 de X com 5 de Y. Menos 4, menos 5. Tá bom? Esse trabalho, pessoal, é bom fazer sempre em cadernos quadriculados para ficar fácil de compreender. Beleza? Então, vamos lá marcar o ponto. Menos 4 de X e 5 de Y. Belezinha? Agora, nós vamos achar o ponto B. O ponto B, ele está no terceiro quadrante. Belezinha? Vamos lá. Ponto B. O ponto B, pessoal, ele está no número 3 de Y. Número 3 de Y. E menos 5 de X. Tá bom? Menos 5 de X e 3 de Y. Esse é o ponto B. Então, menos 5 de X e menos 3 de Y. Certinho? Agora nós vamos para o ponto C. O ponto C é da mesma forma, tá bom? O ponto C ele está aqui. 4 e 2. Então,
ponto C é 2 de x e menos 4 de y, tá bom? Vamos lá, 2 de x e menos 4 de y. Agora nós vamos para o ponto D. O ponto D, ele está aqui, ó. O ponto D. O ponto D, ele é 3 de x e 2 de y, certo? 3 de x e 2 de y. Vou marcar aqui, 3 de x e 2 de y. Agora nós vamos para o ponto E. O ponto E, pessoal. O ponto E, vocês podem notar, o ponto E ele está sozinho. O ponto E está sozinho aqui no número 4 de x. Então, o ponto E, ele é sozinho. Vamos 4 de x e 0 de y. Beleza? Agora nós vamos para o ponto F. Vamos achar o ponto F. Onde está o ponto F? Está ali no 3. Ele é o 3 de y. Não tem nada, ele é sozinho, 3 de y. Então, nós colocamos aqui no F 0 de x e 3 de y. Belezinha? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar uma mensagem para o professor, tá certo? Acho que deu para entender aqui. Ah, não podemos esquecer, pessoal, o professor estava esquecendo, temos o ponto G. Como vamos fazer com o ponto G? Aí, o ponto G. O ponto G, pessoal, ele é sozinho entre as duas vértices, entre os dois eixos, eixo X e eixo Y. Ele está no meio. Quando acontece esse tipo de coisa, o que acontece? Ponto G é 0 e 0, tá certo? A coordenada dele é o centro, 0 e 0. Belezinha, pessoal? Deu para entender o que é plano cartesiano? Opa! Então, agora nós vamos para a próxima atividade, para vocês entenderem como que funciona o plano cartesiano, tá certo? Pessoal, aqui eu já estou com a tabela pronta. Observe o quadrilátero ABCD representado no plano cartesiano. Quais são as coordenadas das medidas desse quadrilátero? Opa, pessoal, agora nós vamos trabalhar aqui. Primeiro, nós temos que fazer as coordenadas, o par coordenada, beleza? X e Y. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro, nós vamos no ponto A. O ponto A. Vamos no ponto A aqui. O ponto A, pessoal, ele é aqui, o ponto A. O ponto A, ele é 4 de x e menos 1 de y. Entendeu? Ó, 4 de x e menos 1 de y. Vamos lá. 4 de x e menos 1 de y. Fechou. Agora nós vamos para o ponto B. Ponto B. Ponto B, pessoal, vocês podem anotar, ele é 8 de x e menos 5 de y. 8 de x e menos 5 de y. Beleza? Agora nós vamos para o ponto C. O ponto C, pessoal, ele está aqui embaixo. Ponto C. Sempre na reta x primeiro. O ponto x é 3. Opa. E menos 7. 3 de x menos 7 de y. 3 de x menos 7 de y. Beleza? Agora nós vamos para o ponto D. Ponto D. Ponto D, pessoal, ele está bem próximo aqui das retas. Onde está menos 3 de y e 1 de x, tá certo? Então, é 1 de x e menos 3 de y. 1 de x menos 3 de y. Opa, belezinha? Não esqueça, pessoal, na hora de fazer o par coordenado, sempre x primeiro, para depois o y, beleza? Olha primeiro a reta x, para depois você ver a reta y, beleza?
Esse é o plano cartesiano, tá certo? Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para o professor, tá certo? Tchauzinho.